Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo a mais uma aula desse curso. Nós estamos na aula 5 já, nós temos apenas mais uma aula para finalizar o curso. Então, se você caiu aqui de paraquedas, volta desde a aula 1, assiste todas essas aulas e depois volta aqui na aula 5. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte essas aulas, compartilhe com seus colegas. Tenho certeza que eles irão adorar receber esse conteúdo e aplicar toda essa teoria no consultório deles. Bom, eu sou a Audrey Coqueiro, eu sou nutricionista e sou uma das fundadoras do Prepara Nutri, que é uma empresa que se destina a criar tanto cursos quanto outros materiais online para nutricionistas. E a nossa premissa é descomplicar a ciência para que você possa aplicá-la dentro do seu consultório. Então, assista essas aulas, esses cursos. Nós temos outros cursos online, vários outros cursos gratuitos, vários materiais gratuitos. Tenho certeza que você irá se beneficiar dos conteúdos que nós estamos postando. Bom, e vamos para a aula 5. O nosso tema de hoje é como aplicar a nutrição comportamental. Bom, nós começamos já com o logo, com as imagens, com o material que o nutricionista utiliza para se promover, para fazer o seu marketing. Então, ao invés de utilizar imagens associadas à dieta e à restrição, como, por exemplo, frutas, fita métrica, balança, principalmente, imagens de alimentos com X, por exemplo, alimentos entendidos como proibidos, receitas sem açúcar e sem glúten, é mais interessante que o nutricionista ele se divulgue com mensagens mais positivas. Então, com refeições e preparações culinárias com diferentes alimentos, refeições da família e amigos, pessoas fazendo atividade física e se divertindo. Então, indivíduos e porções de alimentos de diferentes tamanhos, indivíduos comendo um doce na porção moderada. Então, ao invés de colocar que esse alimento não pode, fazer uma referência maior à quantidade. Pessoas preparando receitas, enfim. Essas são apenas algumas ideias para que você não associe a sua marca, o seu trabalho, com uma restrição muito severa. Até a pessoa que está vendo, que está consumindo esse material que você posta, ela pode ter um certo receio de se consultar com você e você ser um nutricionista, um profissional muito severo, que irá tirar todo tipo de alegria que esse paciente encontra na alimentação. Então, aqui, por exemplo, ao invés da maçã e fita métrica, você pode se divulgar com fotos de famílias, de amigos se reunindo. E aí, nessas refeições, com frutas, com alimentos que nós sabemos que são ricos em nutrientes. Ao invés de utilizar a balança, utilizar pessoas que estão se exercitando e se divertindo. Ao invés de utilizar essa premissa muito de magreza, de só fruta e muito atrelada a peso, utilizar porções de diferentes tamanhos quando você for explicar, for fazer um post, for se divulgar. Ao invés de utilizar alimentos com X, que fazem a pessoa entender que ela nunca mais irá consumir esse alimento, e quem quer ler ou escutar isso, que nunca mais poderá comer uma pizza, que nunca mais poderá se reunir com seus amigos para comer um hambúrguer, ninguém quer isso. Então, fazer uma imagem mais positiva, mostrando alguém que está consumindo uma pequena porção e está feliz. Então, fazendo um vínculo muito mais com a quantidade do que com a qualidade ou com restrição. Bom, nós temos também outras formas de passar a nossa mensagem. Então, ao invés de escolher uma mensagem restritiva, nós podemos utilizar mensagens mais positivas. Então, por exemplo, aqui, ao invés de mencionar troque o leite integral por desnatado, pode-se mencionar que o indivíduo pode consumir o leite integral desde que ele evite o excesso de gordura em outros alimentos.
Ou, por exemplo, substituir frutas por doces, porque tem mais fibras. E aí a pessoa pensa, meu Deus, mas eu nunca mais irei consumir um doce, eu sempre irei consumir fruta. E, na verdade, você pode mencionar, intercale seus doces e frutas preferidos, consuma com calma e prazer, com atenção, perceba a saciedade. Quando for indicar um doce mais caseiro, é importante que você tire essa mentalidade, que você evite, na verdade, essa mentalidade tão restritiva, que faz com que o paciente tenha medo de comer ou tenha medo de consumir determinado alimento, e quando ele consome, ele sente culpa. Então, evite essas mensagens tão restritivas. Bom, algumas dicas para o nutricionista atuar no consultório e que tem base em nutrição comportamental são essas. Ser positivo. Então, as mensagens, quando elas são mais positivas, elas tendem a ser melhor entendidas. Então, ao invés de começar uma frase com não consuma frutas, né, não consuma doces, desculpa, você pode começar, intercale os seus doces com frutas, ao invés de consumir sempre só o doce, consuma a fruta também. Mas se você utiliza muito não, evite, a pessoa ela já realmente tem um receio dessa frase, ela tem uma restrição com essa frase e isso torna essa sensação de impedimento, de proibição, de afastamento do indivíduo com esses alimentos, de medo, de culpa. Torne específico e executável. Então, as recomendações, elas precisam ter um caminho claro de como elas devem ser executadas, porque senão elas não se tornam um hábito. Então, ao invés de dizer consuma alimentos frescos, in natura e orgânicos, você pode dizer: o que você acha de deixar potes de vegetais ralados e frutas picadas na geladeira para facilitar o consumo? Se forem orgânicos, melhor. Então, aqui eu estou dando um caminho, eu estou dando um método de como a pessoa pode fazer para consumir mais alimentos frescos, para consumir mais vegetais. Então, eu estou dando ali o passo a passo, eu estou dando o caminho, eu estou tornando isso executável. Seja simples. Se a mensagem for muito complexa, com frases muito longas, termos técnicos, a pessoa ela não consegue compreender. Então, ao invés de mencionar gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas são saudáveis, são mais saudáveis do que gorduras saturadas e trans, então o paciente realmente ele fica sem entender, porque ele não sabe nem o que é a gordura saturada. Então, é muito mais interessante que você utilize de analogias para tornar essa explicação, esse entendimento mais claro, facilitado. Bom, mostre a recompensa. Os indivíduos eles estão mais receptivos a mudar algum hábito, por exemplo, quando eles têm claro na sua mente qual que será o benefício dessa mudança. E evite abordar recompensas associadas a peso e a corpo. Então, por exemplo, aproveite e faça 10 minutos de caminhada na sua hora de almoço e você se sentirá com mais energia. Então, você pode associar sempre uma recompensa. Aqui, no caso, você terá mais energia, mais disposição. E, obviamente, essa recompensa ela tem que ser importante para o seu paciente. Porque se o seu paciente ele não tem nenhuma queixa de se sentir indisposto, para ele ter mais disposição não faz sentido. Mas é importante que cada recomendação que você faça, você consiga mostrar com clareza para o seu paciente os benefícios que ele terá com isso. Mas evite utilizar benefícios, recompensas relacionadas a corpo. Muito mais interessante que você utilize recompensas associadas a mudanças no estilo de vida, a mais qualidade de vida, a mais saúde. É importante que você tenha um certo cuidado para não ultrapassar a linha ali da nutrição e acabar fazendo recomendações ou recompensas que atinjam outras áreas, por exemplo, educação física, enfim, tenha cuidado para que a sua recompensa ela não acabe atingindo nenhuma outra área que não a nutrição.
seja realista. A mensagem, ela precisa ser realista e específica para a sua audiência. Aqui é um exemplo, uma situação hipotética, de que a aquisição de itens pouco comuns, encontrados em pontos de venda muito específicos, pode parecer executável em um primeiro momento, mas não pode ser sustentável por um período mais longo. Logo, não se tornará um hábito. Então, às vezes, você faz uma recomendação para o seu paciente que é muito difícil, ou um alimento que ele não tem o costume, ou que não é fácil de ser adquirido, não é fácil de ser encontrado. E aí pode ser que em determinado momento ele se esforce mais para conseguir esse alimento. Mas conforme vai passando o tempo, ele vai vendo que essa dificuldade ela é muito grande, ela não cessa, ele pode se sentir desestimulado. Então aquilo em um primeiro momento foi aceitável, mas depois deixou de ser interessante, deixou de ser aderido pelo paciente. Então, você precisa, de um modo geral, ser realista, entender qual que é a situação do seu paciente, então, o que é viável para o seu paciente e ser realista. Se é um paciente que chega para você na primeira consulta e menciona que ele consome 3 unidades de pão francês no café da manhã, é muito difícil que, num primeiro momento, você consiga mudar essa prescrição para essa realidade para uma fatia de pão de forma integral. Isso pode não acontecer, não faz sentido para esse paciente. Então, acima de tudo, você precisa ser realista. Bom, aqui um exemplo, ao invés de dizer consuma sempre alimentos orgânicos por serem mais saudáveis, isentos de pesticidas, você pode dizer, quando possível, inclua vegetais orgânicos na sua alimentação, pois são mais saborosos e não contêm agrotóxicos. E aqui, mais importante de tudo, é que o seu paciente, ele entenda de fato por que o orgânico, ele é melhor para a saúde dele. Então, tente sempre explicar, trazer a educação nutricional para o seu tratamento nutricional, porque pense com a mente do paciente. Por que ele irá gastar mais, né? Então, ele terá entre aspas, um aumento no seu custo. Por que ele irá ter mais dificuldade de adquirir esses produtos? Porque nós sabemos que muitas vezes o orgânico ele não é sempre que você consegue ter tão acessível, tão disponível esse produto. Então, por que ele terá todas essas dificuldades para enfrentar se ele nem ao menos sabe o porquê, qual que é o benefício que isso traz? Então, novamente, mostre a recompensa, explique para o seu paciente em detalhes o porquê isso é importante. Então, você não tem que esquecer que a educação nutricional é um importante pilar do tratamento nutricional. Se o seu paciente ele não entende o porquê tal conduta, ele não realiza, porque ele não compreende. Então, para mudar, nós precisamos compreender o porquê da mudança, o porquê essa mudança é importante, porquê que ela tem que acontecer. Seja flexível, então evite ser muito rigoroso e restritivo com seus pacientes. Se você for muito rigoroso, o seu paciente não irá conseguir conseguir atender a tantas demandas e ele tende a se sentir frustrado e interromper o tratamento. Então, ao invés de dizer substitua o leite integral por desnatado, nós sabemos que muitas pessoas não gostam do leite desnatado, não se adaptam com o leite desnatado, que você pode oferecer outras opções, por exemplo, um leite semi-desnatado, ou até reduzir, manter o leite integral, mas reduzir a ingestão de outros alimentos gordurosos ao longo do dia. Então, de um modo geral, atributos para o nutricionista, né, não só os que trabalham com uma abordagem comportamental, mas eu acho que isso vale para todos os nutricionistas, ser paciente, ser flexível, otimista, compreensivo, carismático, ser um bom ouvinte. Se você não conhece o seu paciente, como que você irá tratá-lo? Você precisa conhecê-lo, você precisa ter uma conversa ali, deixar ele falar livremente para que você consiga compreendê-lo. Tenha bom humor, tenha empatia. Aqui o que é empatia? É o ato de se importar, de entender e valorizar o outro, que é uma demonstração de consciência e de preocupação com o bem-estar do outro. Então, é importante que você se importe, de fato, com o seu paciente, de que você possa se colocar no lugar dele e ser sensível ao que ele está sentindo. De fato, tente ser empático sempre com os seus pacientes, não somente com eles, mas com todas as pessoas do seu convívio. E
Já falamos das sugestões do que você pode fazer e agora é interessante falar sobre o que você não deve fazer. Então, não ser um julgador. Muitas vezes nós aprendemos desde a graduação, eu não sei se você passou por isso, mas eu passei por isso. Ser ensinada a ser aquela pessoa que julga, aquela pessoa que tem que estar constantemente apontando o dedo para os outros, né? Então, não seja um julgador. É importante que você aprecie os indivíduos como seres humanos, sem julgamentos, que têm o direito de ter os seus próprios valores. Obviamente, você pode orientar o seu paciente, você pode alertar o seu paciente, mas tente não julgá-lo de forma severa. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que está se passando na mente dele, na vida dele. Então, 1 hora, 2 horas de consulta não é o suficiente para você achar que você pode julgar esse paciente porque você o conhece suficientemente, porque você conhece a história dele. Então, tente evitar julgamentos, porque senão o seu paciente, ele não se abrirá mais com você. Ele não irá mais te contar sobre a vida dele, porque ele tem medo de ser julgado. Então, evite julgamentos. Tente não fazer avaliações, faça mais observações. Por exemplo, ao invés de dizer você errou em não comer mais vegetais, você pode dizer você só comeu vegetais em 2 refeições dessa semana, na forma de até mesmo de pergunta. Por que você só comeu vegetais 2 vezes em 2 refeições? Aconteceu alguma coisa? Você não gosta? Você não está se adaptando? Bom, além disso, nós temos algumas sugestões de perguntas mais voltadas para a nutrição comportamental, com esse olhar biopsicossocial e um pouco mais humanizado. Então, por exemplo, aqui, por que você não fez o diário alimentar? O mais interessante seria perguntar: o que acontece quando você tenta escrever o diário? Como o diário afeta a sua rotina? O que você acha que te impede de fazer o diário? Para você tentar entender mesmo, compreender esse contexto. Às vezes o seu paciente tem muita coisa para fazer, ele não consegue ficar escrevendo um diário. Você solicitou para que ele escrevesse um diário de 7 dias e ele não tem tempo. Então, ao invés de questioná-lo de forma severa, de forma rígida, é importante tentar entender se a culpa muitas vezes não é sua, se o seu método é falho para aquele paciente, se ele não tem condição de suprir todas as demandas que você solicita. Bom, se você quiser conhecer um pouco mais sobre como aplicar a nutrição comportamental dentro do seu consultório, eu te sugiro a leitura desse livro, Nutrição Comportamental, 2ª edição. Se você gostar dessa área, você pode cursar o nosso curso online Comportamento Alimentar aplicado à nutrição esportiva. Aqui nós te ensinamos como aplicar princípios da nutrição comportamental no atendimento de atletas e praticantes de atividade física. Bom, se você quiser os slides dessa aula, você tem um link aqui na descrição do vídeo, você pode solicitar os slides. Você também tem um link na descrição desse vídeo que te direciona para o nosso Instagram, onde você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho, o nosso blog, os nossos produtos, enfim, incluindo produtos gratuitos. Foi um prazer ministrar essa aula para você e nos vemos na próxima aula, que é a última desse curso online. Até lá!